Como é que faz para fazer essa parada Jovens, aqui? é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos, nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física. Jovenzinhos, espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa, tomando as devidas providências e cuidados que foram indicados aí, tá bom? Jovens, para a aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo, que eu mandei os vídeos nos linkzinhos para vocês na aula anterior. Vamos treinar com um pouco de exercícios também, tá bom? Então, retomando a ideia geral. Primeira lei de Newton, jovens, a lei da inércia. O que ela diz? Ela é muito simples. Ela diz que um corpo que está parado vai ficar parado e um corpo que está em movimento vai manter o movimento. Mas, para isso, tem uma condição. A condição é que a força resultante seja zero. O que isso significa? Que não tem força atuando no corpo? Não, tem força. Mas quando eu somo todas essas forças, o resultado vai ser zero. Tá bom? Essa é a condição da primeira lei de Newton. Então, vamos sistematizar isso aqui, ó. A lei da inércia. A palavra fundamental aqui que nós vamos ter que lembrar para falar da lei da inércia, jovens, é que a força resultante, ela tem que ser zero, tá bom? Então, pode ter força atuando no corpo, mas quando eu somo tudo isso, o resultado tem que ser zero, tá bom? Essa é a condição para inércia. Força resultante é zero. E o que significa força resultante zero? Eu posso ter duas possibilidades. Eu posso ter aqui um corpo que está em repouso, ou eu posso ter também um corpo que está em movimento. Só que não é qualquer movimento, jovens. É um movimento que vocês estudaram lá na Física A com o professor Afonso. É o chamado movimento uniforme, que é aquele que acontece com velocidade constante. Beleza? Então, essas são as condições. Força resultante zero é inércia. Ou inércia de repouso, ou inércia do movimento que acontece com velocidade constante. Olha? Então, fechamos essa definição. Outra relação importante, jovens, é a relação de equilíbrio que o livro traz para vocês também. O que é o equilíbrio? O equilíbrio impõe a condição de força resultante zero, ou seja, está em estado de inércia, só que necessariamente ele vai estar em repouso. Então, a gente vai pensar em equilíbrio estático por enquanto, tá bom? Equilíbrio do corpo que está em repouso. Quando eu tenho essa condição, eu desenho todas as forças que atuam sobre o objeto, sabendo que a soma delas tem que ser zero. E eu consigo fazer criar alguns argumentos sobre a intensidade dessas forças, que é o que nós vamos treinar nos exercícios agora, beleza? Então, fundamento básico que vocês precisam lembrar. Falou de inércia, resultante é zero. Ou é inércia de repouso, ou é inércia de um movimento que acontece com velocidade constante. Falei de equilíbrio estático, o corpo também está em inércia, mas necessariamente vai ser inércia de repouso. O corpo vai estar parado obrigatoriamente. Beleza? Então, essa é a relação que nós temos para o conteúdo. Inércia e equilíbrio estático. Mas para ficar muito mais claro tudo isso, nós vamos treinar com exercícios. Beleza? Então, selecionei alguns exercícios para nós brincarmos juntos aí. Então, vamos lá, jovens. Quero que vocês acompanhem junto comigo no livro de vocês aí, página 187. Página 187, nós vamos começar brincando com o exercício 4 da página 186. Começa na 186. Então, vamos lá. Diz assim o enunciado do exercício, ó. Diz assim, exercício 4. Um corpo gira em torno de um ponto fixo, preso por um fio inextensível e apoiado em um plano horizontal sem atrito. Em um determinado momento, o fio se rompe. Então, você tem essa situação, né? Tem aqui um objeto preso por um fio, uma bolinha qualquer aqui, e ela percorre nesse sistema, jovens, uma circunferência. Não vou dizer a circunferência inteira aqui, mas é uma circunferência, tá bom? E bem nesse ponto, o exercício disse para nós que a velocidade dessa esferinha está nesse sentido.
E exatamente nesse ponto também o que acontece, ó, o fio se rompe. Quando o fio se rompe, jovens, eu não tenho mais nada que prenda esse objeto a esse eixo. Então, o que vai acontecer? A partir desse instante que o fio rompe, a bolinha se move livremente. E ela se move livremente sob a ação da velocidade que está sobre o corpo dela. E qual é a velocidade que está no corpo dela? É essa aqui, ó, o exercício deixou indicado para nós. Então, depois que o fio se rompe, a bola se move na direção da velocidade. Como que vai ser essa velocidade? Vai ser uma curva? Vai ser uma reta? Vai ser um zigue-zague? Não, vai ser uma reta. Ela se move em linha reta. É o que a gente costuma dizer que o corpo sai pela tangente. Você pega um barbante, amarra uma pedrinha no barbante e começa a girar. Se em algum instante a pedrinha escapar do barbante, ela escapa pela tangente, é isso que vai acontecer. Ela escapa para a lateral. Tem, inclusive, um esporte, acho que é lançamento de martelo o nome. Talvez tenha um outro nome, mas enfim, é isso que eles fazem. O atleta segura um objeto, uma massa muito grande, e ele começa a girar. E quando ele vai girando, ele vai levantando a mão e esse objeto vai girando junto com ele. Em algum momento ele solta esse sistema. Quando ele solta esse sistema, ele todo sai pela tangente, com uma velocidade na horizontal. Então o corpo se movimenta numa linha reta. Vamos olhar as alternativas. Ó. É correto afirmar letra A. O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea na direção do fio. Ele está falando que o corpo vai começar a se movimentar nessa direção aqui, ó, na direção do fio. Mentira. É perpendicular ao fio e tangente à trajetória. B. O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea com direção perpendicular ao fio. Fechou? Ó, a direção da velocidade é perpendicular ao fio. Ou seja, está formando 90 graus aqui, ó, velocidade e direção do fio. Então, a principal alternativa correta, letra B. A letra C diz que o corpo continua em movimento circular. Impossível, né? A bolinha só está em movimento circular porque está presa ao fio. Arrebentou o fio, perde o movimento. Não é a C. A letra D, o corpo para. Já pensou que legal? Você está girando uma pedrinha, o fio arrebenta, a pedrinha fica parada no ar. Não faz sentido algum. Letra D, bugada. E a letra E, peraí que tem pessoas que eu admiti aqui que eu não ouvi. E a letra E, o corpo passa a descrever uma trajetória retilínea na direção do fio e sentido do centro da circunferência. Também não, nós vimos que não é na direção do fio, é perpendicular ao fio. Então, a única alternativa correta para o exercício 4, página 186, alternativa B. Beleza? Jovenzinhos que entraram depois, manda dúvidas aí no chat, tá bom? Ó, tem uma pergunta, eu não entendi muito bem o exercício 4. Pensem comigo, jovens. É como se eu estivesse girando uma pedrinha aqui, ó, amarrei uma pedrinha num fio e comecei a girar esse fio. A pedrinha está girando lá em cima. E vocês estão olhando esse movimento de cima. Olhando de cima, o que você vê é isso, ó. Um fio esticado, a pedrinha presa na ponta, girando, olhando de cima. Em algum momento, esse fio arrebenta. Exatamente nesse instante que o fio arrebenta, eu tenho essa configuração que está desenhada aqui no quadro. O que acontece com a bolinha presa ao fio, ou com a pedrinha presa ao fio nesse instante? Ela vai sair voando. A gente já sabe que ela não fica parada no ar, não é verdade? Tá, mas ela sai olhando de cima, voando em que direção de velocidade? Ela está girando assim. Quando o fio arrebenta, ela para e começa a fazer isso aqui? Ou ela está girando assim, o fio arrebenta e ela começa a voar para dentro? Não, ela mantém o sentido do movimento. Ela está girando, o fio arrebentou, ela continua se movendo nessa direção para baixo. Ela continua no mesmo sentido da velocidade. Ela só não continua no movimento circular, porque você não tem mais o fio prendendo essa esfera. Beleza? Por isso que ela entra em movimento retilíneo e também por isso que ela vai ser perpendicular ao fio ou tangente a essa trajetória circular. Beleza? Ela não vai ter, tem como ela estar girando e daí parar e sair para fora do círculo ou entrar na direção do centro do círculo. Não tem como. Ela vai manter o sentido do movimento. Arrebentou o fio, foi embora. Se arrebentasse o fio aqui em cima, está girando, arrebentou o fio aqui em cima, ela se move nessa direção aqui. Beleza?
Então, fechamos o exercício 4. Vamos brincar agora, jovenzinho. Não dá tempo de fazer todos, então eu selecionei alguns que trazem algumas relações importantes. O exercício 6, da página 187. Então, vamos lá. Diz assim o enunciado do exercício 6. Ó. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 N. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é, nos cálculos, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Jovem, então ele está tentando erguer a caixa, mas ainda não conseguiu erguer. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, nesse exercício 6 da página 187, é desenhar as forças que atuam sobre essa caixa. Porque ele tenta erguer a caixa, mas ainda não conseguiu erguer essa caixa. Tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que todo corpo que está próximo à Terra tem a força-peso atuando sobre ele. Então, nós vamos ter aqui, ó, força-peso, puxando esse objeto na vertical para baixo. Legal. Todo corpo que está apoiado sobre uma superfície tem a força normal, que é a força que surge do contato entre os corpos. Sim, Pedro, depois eu lhe ajudo sim. Qual que é essa força, jovens? A força normal é aquela que é perpendicular à superfície. Então, ela vai formar 90 graus com a superfície. Porém, tem mais a força do ser humaninho que está tentando erguer essa caixa, puxando ela para cima. Então, eu tenho mais uma força aqui. Ó. Essa força eu vou chamar de força F. Então, ó, vamos repetir o raciocínio. Peso é a força da gravidade atuando sobre a caixa. Normal é a mesa empurrando a caixa para cima. E F é a força da pessoa puxando essa caixa para cima. Tá bom? Então, eu tenho essas três forças. E o bloco, jovens, continua em repouso. Ele continua parado. Se ele está parado, se ele está em repouso, ele está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, eu sei que essa força resultante é zero. Ou seja, existem forças atuando sobre o bloco, mas a soma dessas forças é zero. Para que isso seja verdade, as duas forças que puxam a caixa para cima precisam ter a mesma intensidade da força que puxa a caixa para baixo. Então, eu vou escrever o seguinte, que a força F mais a força normal tem que ter a mesma intensidade da força peso. Tá bom? Legal. O que o exercício deu de informação para nós? Ele disse que o ser humaninho está aplicando uma força de 10 newtons. Então, vai ficar aqui, ó, uma força de 10 newtons mais. A normal, jovens, é o que o exercício pede, né? Ele quer a força que a mesa aplica sobre a caixa. A força que a mesa aplica sobre a caixa é a normal. Então, mantenho a normal. E tudo isso é igual ao peso. Jovenzinhos queridos do meu coração, como que nós calculamos força-peso, jovens? Peso vai ser massa vezes gravidade. Qual que é o valor da massa desse objeto? O exercício disse para nós que é 5. Qual que é o valor da gravidade? Ele mandou nós usarmos o valor 10. Então, ó, 5 vezes 10 vai ficar uma normal igual a 50. E esse 10 que está somando, eu passo para o outro lado da igualdade, subtraindo. Menos 10. Portanto, 50 menos 10, a intensidade da força normal vai ser 40 newtons. O que isso significa?
que a pessoa puxa com 10 newtons para cima, a mesa empurra com 40 newtons para cima, 50 newtons para cima. O peso puxa com 50 newtons para baixo. Ou seja, as forças se anulam e a resultante é zero. Para que se tenha sucesso nesse processo, a pessoa tem que aumentar a intensidade da força dela, para superar essa intensidade da força-peso. Beleza, jovens? Questionamentos e perguntinhas desse exercício 6. 40 newtons aí era a alternativa D de Deus. Vou dar 3 segundos. Nossa, mas esse é... Nossa, se ninguém mandar pergunta, daí eu já vou para o próximo. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Tranquilo. Vamos para o seguinte, então, jovenzinhos. Que é o exercício 7. Exercício 7. Também da página 187. Então, vamos lá. Desafio enunciado do exercício 7, jovens. A letra F significa força. F de força, beleza? Meu Deus, fala mais devagar. O áudio meu aqui tá atrasando um pouco. Fica normal, você fala igual. Eu vou falar mais devagar então, jovens. Vamos lá, galera. Exercício 7 diz o seguinte. Uma pessoa apoia-se em um bastão sobre uma balança, conforme a figura a seguir. A balança assinala 70 kg. Se a pessoa pressiona a bengala progressivamente contra a balança, a nova leitura. Jovenzinhos, o ser humaninho subiu em cima da balança com a bengalinha na mão. E ele começou a empurrar a bengala para baixo, só que apoiando ela na balança. Quando eu gravei as aulas para vocês, eu resolvi um exercício parecido com esse. Só que lá ele apoiava a bengala no chão, jovens. Agora não. Agora ele apoia a bengala na balança. E aí, jovens, o que a balança está medindo? O contato do corpo do homem com o chão. Então, se ele tira a bengala do chão, ele vai medir o contato dos dois pés, que vai ser equivalente ao peso. Se o homem apoia a bengala no chão, ele solta um pouco do peso dele na bengala e, consequentemente, diminui o peso medido nos pés. De modo que, independente se ele só vai segurar a bengala na mão, se ele vai subir em cima da balança e vai empurrar ela para baixo com a bengala, a balança continua marcando sempre a mesma massa, que vai ser 70 kg. Você só vai ter uma alteração do valor da balança se o ser humaninho apoiar a bengala no chão. Porque daí ele vai distribuir um pouco do peso dele na balança e um pouco do peso dele no chão. E a balança só vai medir a massa associada ao peso que está em cima dela, não a que está no chão. Portanto, nesse caso, jovenzinhos, a balança continua marcando um valor de massa de 70 kg, que é a alternativa C de carrinho. Legal? Então, vou repetir o raciocínio para vocês. A balança vai marcar a massa associada ao peso que está em cima dela. Quando o homem apoia um pouco do peso na bengala, ele tira um pouco do peso dos pés. Mas, de certa forma, toda a massa, todo aquele peso continua, só distribuído em 3 contatos agora. Mas a soma continua dando sempre a mesma, que vão ser os 70 kg de massa.
tá bom? Isso só se altera sob qual condição? Se o apoio sair de cima da balança, por exemplo, e vir para o chão. Se ele apoiar a bengala no chão. Aí sim vai mudar o valor da massa. Tá bom? Então, fechou o exercício 7 também. Nem tinha continha para fazer esse exercício. E era só esse raciocínio que eu queria trabalhar com vocês, porque é bastante comum de aparecer aí nos Enems e vestibulares. Fechou o exercício 7. Nós vamos fazer agora o exercício 11, jovens. Página 188. Ok, diz assim o exercício 11, ó. Um trator com velocidade constante, pega essa, jovens, velocidade constante, puxa horizontalmente um tronco de árvore por meio de uma corrente, exercendo sobre ela uma força de 1000 newtons. Considerando-se que o tronco tem um peso de 1.500 newtons, a força resultante sobre o tronco vale. Jovens, se o corpo se move com uma velocidade que é constante, se a velocidade é constante, obrigatoriamente a força resultante tem que ser zero, é a condição de inércia. Lembra? Sempre que eu tenho um corpo que está em repouso ou que se move com velocidade constante, a força resultante é zero. Por isso eu posso dizer que ele está em estado de inércia. Portanto, não tem conta nenhuma para fazer esse exercício. A grande sacada é essa. Quando ele fala que se move com velocidade constante, a resultante é zero. Direto. Simples assim. Portanto, a alternativa C. Carinho. 0 newton de força resultante. Legal esse exercício, né? Peguei de propósito também, jovens, porque os exercícios são construídos de forma a fazer você pensar em fazer conta. Ele dá aqueles valores de peso, de força com que é puxado. Você já começa a pensar em como associar essas forças. Você vai somar, você vai subtrair, você vai fazer Pitágoras. E não precisa fazer nada. Elas vão se anular de alguma forma. Por quê? Porque ele me disse que a velocidade vai ser constante. Tá bom? Então, falou que a velocidade é constante, não precisa fazer mais cálculo algum. Isso já prova para você que a força resultante vai ser zero. Beleza? Fechamos, então, também o exercício 11, jovens. Tem mais um bastante importante que eu quero brincar com vocês. E bem sutil, que já é o exercício 12 na sequência. Então, ó, diz assim o enunciado do exercício 12. Vamos lá. A figura a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede vertical com força horizontal F e que desliza para baixo com velocidade constante. O diagrama que melhor representa as forças que atuam nesse bloco é. Então, ele tem o diagrama que representa as forças. Jovens, duas das forças, ele já forneceu no desenho para nós, né? Tem a força da mão do ser humaninho empurrando esse bloco para cá. E tem a força peso, que eu sei que puxa ele na vertical para baixo. Então, aqui está o peso. E aqui eu vou chamar de força F. Tá bom? Jovens, todo corpo que está em contato com uma superfície sólida tem a ação da força normal, que é sempre perpendicular à superfície. Então, como que eu desenho a minha força normal neste caso? Ela vai estar aqui, ó. Força normal perpendicular à superfície. Se você olhar o prolongamento, formou 90 graus ali. E, jovens,
Se só tiver a força peso, o objeto cai, tem que ter alguma força empurrando para cima. Que força vai ser essa que atua para cima? É a força de atrito que existe entre a superfície e o bloquinho que está ali em contato com ele. Legal? Amados, queridos, o tio Everton, pensem no seguinte aqui, ó. Se a força F for maior que a normal, o objeto afunda dentro da superfície. Se a normal for maior que a força F, ele vai começar a flutuar para esse sentido. Não tem porquê. Se o peso for maior que o atrito, ele desliza descendo. Se o atrito for maior que o peso, não tem como, é impossível, mas supondo que fosse, o bloco ia subir. Mas ele afirma que está em repouso, está em equilíbrio, jovens. Então eu sei que a minha força resultante, ela precisa ser zero. Ora, pois, para ser zero, normal tem que ser igual à força da mão da pessoa, que é a força F, e o peso tem que ser igual à força de atrito. Olhando nos diagramas que nós temos nas alternativas, jovens, qual que se aproxima dessa relação? Bom, C, B e E dá para descartar porque em todas elas só tem 3 forças e nós vimos que são 4. Agora, pode ser A ou D. Jovens, qual é a diferença, que é bem sutil, entre as alternativas A e B? É que se você comparar as duas flechinhas aqui, ó, os dois vetores da vertical, na alternativa A, esse vetorzinho que aponta na vertical para cima é um pouco menor que o vetorzinho que aponta na vertical para baixo. E se eles têm comprimentos diferentes, eu vou ter uma força resultante para baixo, ele vai cair. Na alternativa B, os dois vetores da vertical têm o mesmo comprimento entre si, e os dois vetores da horizontal também têm o mesmo comprimento entre si. Portanto, jovens, a alternativa D é aquela que vai representar um sistema em que vai ficar em equilíbrio, porque todas as forças nas direções iguais têm a mesma intensidade. Portanto, a alternativa D de Deus, Dionísio, Dinamarca. Suave, jovenzinhos. Galera, eu sei que são exercícios que de todo não tem um raciocínio tão elaborado em termos de cálculo, mas o meu objetivo com esses exercícios é justamente treinar com vocês esses raciocínios, porque eles são muito importantes e mais para frente a gente vai fazer exercícios que envolvem esses raciocínios e que são mais sofisticados um pouquinho. Então é importante que esses raciocínios aí estejam bem esclarecidos e bem nítidos para vocês como que são aplicados nos sistemas. Tá bom? Jovenzinhos, eu vou encerrar a nossa aulinha do Zoom por aqui. A aula não acabou ainda, acabou o uso do recurso Zoom. Nós vamos agora lá para o Google Sala de Aula, tá bom? E aí quem comentou comigo que tinha dúvidas aí, chega lá no Google Sala de Aula e já posta a dúvida para mim, que eu já vou responder para vocês. Beleza? Jovenzinhos, se cuidem, fiquem em casa, nada de sair passear, de sair bater perna, isolamento social, se protejam, tá bom? O senhor também está se cuidando aqui, se Deus quiser logo tudo isso passa, a gente está junto de novo para brincar com a física linda lá na escola, tá bom? Aí da casa de vocês, me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até!